Amém. Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Quem está feliz diz glórias a Deus. Quem está feliz com Jesus, diga aleluia. Primeiramente, nessa noite, queria agradecer a oportunidade para o nosso pastor, que me deu essa oportunidade de vir pregar aqui. Também queria agradecer ao meu pastor Alessandro Inácio, que deixou eu pregar aqui, me liberou para que eu traga a mensagem de Jesus. Amados irmãos, pegue na tua Bíblia, abra comigo no Novo Testamento, Novo Testamento, Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos. Bora meditar a palavra de Deus. Segunda escreveu Marcos, capítulo 8, versículo de número 22 até o versículo de número 26. Bora meditar a palavra de Cristo nesta noite. Uma noite abençoada, uma noite de vitória. Quem achou, diga aleluia. Meu Deus, que diz assim: então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Versículo de número 23. E Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, e aplicando-lhe a saliva aos olhos e pondo-lhes as mãos, perguntou-lhe: homem, vês alguma coisa? Versículo de número 24 diz: e este, recobrando a vista, respondeu: vejo os homens como árvore, os vejo andando. Versículo de número 25. Então novamente Jesus pôs a mão nos olhos desse homem, e ele respondeu: mestre, vejo claramente. E a Bíblia diz que ele ficou restabelecido e tudo distinguia de modo perfeito. Versículo de número 26. E Jesus mandou aquele homem para a sua casa, mas recomendando-lhe: não entre mais nesta aldeia. Repete comigo no versículo 26. E mandou Jesus, e mandou embora para a sua casa, recomendando-lhe: não entre mais nesta aldeia. Tome o seu assento, dando glória a Deus, em nome de Jesus. Amados irmãos, essa história ela é muito conhecida. Vou dizer melhor, essa mensagem ela é muito conhecida. É uma mensagem muito linda, aonde que a Bíblia fala no versículo de número 22, que a Bíblia diz que Jesus com os seus discípulos chegaram em Betsaida, e a Bíblia diz que trouxeram-lhe um cego. A Bíblia diz que a multidão trouxe um cego até Jesus. E aonde que Jesus vai fazer milagre, a multidão segue. Aonde que Jesus, a glória, vai curar, vai fazer milagre, vai, a glória, salvar, libertar, a multidão segue a Cristo. É igual na história de Bartimeu, o cego Bartimeu, filho de Timeu. A Bíblia diz que Jesus chegou em Jericó com seus discípulos, e a multidão seguia, a multidão apertava Jesus. E a Bíblia diz que Jesus, e a Bíblia diz que glória, que Bartimeu, filho de Timeu, clamou ao nome do Senhor. E aquele cego, glória, foi curado. Glória, hoje eu vim pregar para você, e aonde que Jesus bota o pé, algo tem que acontecer. Jesus, glória, voltou em pé em Betsaida, o cego enxergou. Glória, Jesus, glória, voltou em pé em Cafarnaum, o paralítico andou. Glória, Jesus botou o pé em Jericó, o cego rechegou. Por quê? Porque aquele, glória, clamou o nome do Senhor.
única de Deus. Jesus em glória está tocando o pé nessa noite. Jesus está curando, Jesus está transformando, Jesus está libertando. Em glória, Jesus vai entrar na tua casa com providência, vai curar enfermos. Em glória, vai libertar, vai transformar. Em glória, seu glória, se você crê na palavra de Deus, diga aleluia. E diz a Bíblia, meus irmãos, que Jesus, quando lhe trouxeram o cego até Cristo, a Bíblia diz que Jesus pegou aquele cego pela mão e levou para fora daquela aldeia. Pregador, porque Jesus levou aquele cego para fora daquela aldeia? Pregador, porque Jesus levou aquele cego para fora da glória de Betsaida? Por quê? Porque Jesus, em glória, não queria fazer milagre naquela cidade. Porque Betsaida era uma cidade que havia muito milagre, mas o povo daquela cidade era tão incrédulo que não queria crer o que Jesus fazia. O povo daquela cidade, em glória, não queria crer o que Jesus, em glória, pregava o evangelho. O povo daquela cidade não queria crer que o glória, que Jesus fazia milagre. Mas hoje eu ouvi falar que a Bíblia diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Messias. Glória, eu ouvi falar que você, se não quiser crer, que você, se não quiser acreditar, mas tem uma promessa que quando chegar no dia do juízo, a Bíblia diz, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Messias, que Jesus é o Nazareno, que Jesus é o curador, que Jesus é o libertador, que Jesus é transformador, que Jesus é o pão da vida, que Jesus é a ressurreição, que Jesus é glória, é a videira e a videira é verdadeira. E também o que me chama mais atenção nesse versículo, que tem muita gente que pede milagre, mas está no ambiente que o povo não acredita no milagre de Cristo. Tem muita gente que quer pedir milagre, tem muita gente que quer pedir libertação, glória, tem muita gente que quer pedir glória, vitória, mas está no ambiente que o povo, glória, fala mal de você, que o povo não acredita na palavra de Deus. E quando a Bíblia diz que Jesus, quando pegou aquele cego pela mão para fora da aldeia, a Bíblia diz que Jesus pegou aquela cego pela mão e foi para fora da aldeia. E Jesus fez alguma coisa. Jesus, em glória, botou a saliva nos olhos daquele cego. Que isso, pregador? Que beijo? Não reclame, porque tem dia, tem às vezes que Jesus quer fazer milagre na nossa vida, da maneira que Ele quer. Tem às vezes, tem dia que Jesus quer fazer o agir dele na sua vida do jeito que Ele quer. E diz a Bíblia que depois que Jesus colocou a mão naquele cego, olha como que é tão lindo, meus irmãos, que Jesus colocou a saliva e colocou a mão naquele cego. E diz a Bíblia que Jesus perguntou, Jesus fez uma pergunta: homem, você vê alguma coisa? Homem, você vê alguma coisa? E diz a Bíblia que aquele cego respondeu: glória, aleluia. Diz a Bíblia que o cego respondeu: mestre, eu vejo homens como árvore, eu vejo andando. Que é isso, pregador? O milagre de Cristo falhou? Não, o milagre de Cristo não falhou. Era questão de fé. Aquele homem, ele podia, glória, vir até Cristo sozinho, mas a Bíblia diz que a multidão levou ele. Era questão de fé. É por isso que eu falo, para ir até Jesus tem que ter fé. Para ser curado tem que ter
tinha fé. É por isso que ela foi curada. E diz a Bíblia, oh glória, que Jesus, quando Jesus passou a saliva, aquele homem respondeu. E depois disso a Bíblia diz que Jesus coloca a mão naquele homem de novo. Jesus coloca aquela mão no óleo daquele cego de novo. E diz a Bíblia que Jesus fala: você fez alguma coisa? E aquele cego, oh glória, mestre, eu vejo glória claramente. Hoje eu vim falar para você, hoje eu vim pregar para você que o milagre de Cristo nunca falha na sua vida. Oh glória, o milagre de Jesus nunca falha na sua família. Oh glória, o milagre de Cristo nunca falha na sua vida. Recebe o que é de Deus. O milagre de Cristo nunca falha na sua vida. Jesus entra na sua casa, o milagre acontece. Jesus entra na sua casa, glória, a cura acontece. Jesus entra na sua casa, glória, a transformação acontece. Jesus entra na sua casa, a renovação acontece. Porque, glória, quando Jesus bota o pé, o poder se manifesta. Olha meu pé lindo, meu irmão, quando Jesus bota o pé, o milagre acontece. Quando Jesus bota o pé, alguma coisa tem que acontecer. E diz a Bíblia, no versículo 26, diz a Bíblia que quando aquele homem foi curado, quando aquele homem foi libertado, quando aquele homem, glória, foi transformado, quando aquele homem, glória, foi libertado pela honra e glória do Senhor. A Bíblia diz que Jesus, glória, mandou. Olha como que a Bíblia diz que glória, que Jesus mandou aquele cego ir para a sua casa. Mas Jesus disse: filho, homem, não entre mais naquela aldeia. Filho, não entra mais naquele vilarejo. Homem, não entra mais em Betsaida. Homem, não entra mais naquele arraial. E o que me chama, glória, mais atenção nesse versículo, que tem muita gente que Jesus ordena, tem muita gente que Jesus fala para aquele homem fazer, aquele homem faz. Tem muita gente que Jesus, glória, fala para ele fazer isso, ele faz aquilo. Glória, tem muita gente que obedece, glória, o que Jesus diz. Mas hoje eu vim falar que todo joelho se dobrará. Você pode desobedecer agora, você pode, glória, mentir agora, mas todo joelho se dobrará diante dos pés de Cristo. Não adianta você mentir, não adianta você falar mal dos outros, não adianta, glória, você falar que você não vai conseguir, mas no juízo final, glória, você tem que se ajoelhar. Glória. E também o que me chama a atenção nesse versículo, que quando Jesus fala para aquele cego não entrar mais naquela aldeia, aquele homem não entrar mais naquela aldeia. Por quê? Porque quando Jesus pregava a palavra de Deus, aqueles homens, glória, o povo de Betsaida não acreditava no milagre de Cristo. Quando Jesus, glória, anunciava o evangelho da verdade, o povo de Betsaida não acreditava, glória, no milagre de Jesus. Quando Jesus pregava, falava, anunciava, o povo era tão incrédulo que não acreditava no milagre de Deus. Mas a Bíblia diz que para entrar no céu tem que crer. Por isso que a Bíblia diz: aquele que crê e foi batizado será salvo, mas aquele que não crê já está condenado. Para você entrar no céu, você tem que crer. Para você entrar no céu, você tem que entregar
No céu não entra de qualquer maneira. No reino de Deus só entra aquele que quer e ter fé e entregar o seu caminho a Jesus. E também, quando Jesus pregava, os homens daquela cidade era um coração endurecido. O povo daquela cidade, a glória, era um coração endurecido, era um coração de pedra. Eles viam pregador, eles viam o que Jesus pregava, eles viam o que Jesus falava, eles viam, glória, o que Jesus anunciava, mas eles não creem, eles não queriam crer na palavra de Cristo. É por isso que a Bíblia diz, glória, é por isso que a Bíblia diz lá em Mateus, glória, capítulo de número 11, versículo 20, isso aqui é muito importante, é por isso que a Bíblia diz, lá em Mateus, capítulo de 11, em número 20, olha o que diz: passou então Jesus a increpar as cidades, nas quais ele operava numerosos milagres, e pelo fato de não se ter arrependido, ele começou a falar: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e Sidom se tivesse, glória, operado os milagres, e que vós, glória, se lá fizeram a muitos, que elas se teriam arrependido com pano de saco e cinza. Versículo de número 22: e contudo vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para a cidade de Tiro e Sidom do que para outras. Glória. Versículo de 23: tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até ao céu, e descerás, ó glória, até ao inferno, porque se em Sodoma se tivesse operado um milagre que em ti se fizerão, teria ela permanecido até ao dia de hoje. Versículo de número 24: e digo vós, porém, que menos rigor haverá no dia do juízo para com a terra de Sodoma do que para contigo. Isso aqui é muito forte, isso aqui é muito importante. A Bíblia diz que Jesus começa a passar pela cidade e começa a falar: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque, glória, quando chegar no dia do juízo, terá menos rigor para a cidade de Tiro e Sidom, terá menos rigor para a cidade de Tiro e Sidom. O que me chama mais atenção nesse versículo, o que me chama mais atenção nessa palavra sagrada, que, oh glória, em cidade de Sodoma e Gomorra não tinha milagre, em cidade de Sodoma e Gomorra não tinha cura, em cidade de Sodoma e Gomorra não tinha palavra, o evangelho não era anunciado, oh glória. Por isso que a Bíblia diz que o cheiro do pecado daquela cidade foi até na narina de Cristo, que o cheiro do pecado daquela cidade chamada Sodoma e Gomorra foi até a narina de Deus. É por isso que a Bíblia diz que quando o cheiro do pecado foi até a narina dele, a Bíblia diz que a glória que Deus destruiu aquela cidade. Deus, glória, destruiu aquela cidade, mas em Betsaida tinha milagre, em Betsaida tinha palavra, em Betsaida o evangelho era anunciado, mas o povo não queria crer no milagre de Cristo. Jesus passava, Jesus, oh glória, me fazia milagre, Jesus libertava, Jesus transformava, mas o povo era um coração endurecido. O povo não acreditava. Mas para entrar no céu tem que acreditar. Para entrar no céu tem que entregar o seu ser até Cristo. Para entrar no céu tem que, glória, guardar a palavra de Deus e meditar, porque
Porque a Bíblia diz, glória, aquele que guarda a palavra de Deus e medita a palavra de Deus é filho de Deus. Aquele que é guiado pelo Espírito Santo é filho, glória, é filho de Deus. Meus irmãos, ouve isso aqui, que isso aqui é muito importante. Ouve isso aqui é muito importante. Quando Satanás vir falar para você que você não vai conseguir, quando Satanás vir falar para você que você agora vai passar um ano de derrota, quando Satanás vir falar para você que você vai virar desemprego, quando Satanás vir falar para você que você não vai conseguir, que você não é nada, mas você falar para ele: Satanás, eu sou mais que vencedor. Satanás, eu sou mais que vencedor, porque tem eu que morrei naquela cruz do Calvário e derramei o sangue para me salvar. E glória, que derramei o sangue na cruz daquela cidade, daquela glória, daquela cruz, para perdoar os meus pecados. Satanás, é glória, ele vai vir com uma lista. Ele vai vir com uma lista do que você fez. Ele vai vir uma lista do que você, glória, fez neste mundo, fez nessa face da terra. Ele vai provar se para você fez isso, você fez aquilo, você fez aquela coisa, você roubou, você matou, você destruiu. Não tem mais jeito. Não tem mais jeito. Aí tu vai falar assim: mas tu esqueceu que debaixo da lista tem o sangue do Cordeiro. Ô glória, Satanás pode até vir te acusar, Satanás pode até vir te enganar, ô glória, Satanás pode até vir mentir para você, ô glória, mas ele esqueceu do sangue do Cordeiro. Recebe que é de Deus. E quando Satanás vir falar que você, glória, vai passar um ano de derrota, quando Satanás vir falar para você que você, glória, vai passar um ano de tristeza, mas hoje eu vim falar como boca de Deus, hoje eu vim falar como profeta da casa do Senhor, que é mentira dele, porque a última palavra, ela vem do Deus poderoso. A última palavra, meus irmãos, ela vem de Cristo Jesus. A última palavra, ela vem de Cristo. Deus está falando nesta noite para você. Deus está falando para você. Eu não sei, glória, como você entrou pela esta porta. Eu não sei, porque eu não conheço teu coração, mas Deus conhece. Eu não sei, glória, se você entrou pela esta porta triste. Eu não sei, glória, se você entrou pela esta porta angustiado. Eu não sei, glória, se você, glória, entrou pela esta porta derrotado, triste, com tristeza. Mas hoje eu vim falar que você, glória, vai sair desta porta com o seu milagre. Eu creio no poder de Deus que tu vai sair desta porta com sua vitória. Tu vai sair desta porta com a sua cura, porque a Bíblia diz que o cheiro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu não sei, você, glória, chorou de noite. Quando você chorou, mas quando você acordar, Jesus vai lá e te alegra. Recebe que é de Deus. Quando você chorou, quando você estava com tristeza naquelas noites, mas a glória, a alegria vem te alegrar quando você acorda. A alegria de Deus, o Espírito Santo, a glória, vem a glória te alegrar.
coração daquele homem. O paralítico de Cafarnaum, ele foi curado por quê? Porque Jesus deu glória ao coração daquele homem. Jesus conhece teu coração. Jesus conhece teus pensamentos. Para você receber milagre, você tem que estar com o coração quebrantado. Não adianta só você dobrar o joelho. Não adianta só você se ajoelhar, não. Você tem que dobrar o seu joelho e também dobrar o seu coração. Você tem que dobrar o seu joelho e também, glória, dobrar o seu coração a Cristo. Que Jesus vai lá e entra com providência e te cura. Aquele paralítico que estava no leito, aquele paralítico que estava sofrendo, mas a Bíblia diz que quando Jesus com glória chegou, aquele homem andou. Não adianta, glória, se você está sofrendo, nada para Deus é impossível. Não adianta se você, glória, está no leito, nada para Deus é impossível. Jesus vai lá e te cura, mas você tem que estar com o coração quebrantado. Jesus, é glória, Ele pode até te curar. Jesus, é glória, Ele pode até salvar sua vida. Jesus, é glória, pode até te libertar. Mas você, glória, tem que estar com o coração quebrantado a Cristo. Abre o seu coração nesta noite para Jesus. Abre, glória, o seu coração nesta noite para Cristo, para que Jesus entra e faz um milagre em você, para que Jesus entra, glória, e faz renovação. Abre o seu coração para Cristo nesta noite. Dobra o seu joelho, fecha a porta do seu quarto e vai orar. Fecha a porta do seu quarto e clama o nome do Senhor. Porque Deus está falando nesta noite para você. Deus está falando nesta noite. Ouve a voz de Deus. Não importa. Para Deus nada é impossível. Pode, a glória, se levantar Sambalate, pode se levantar Tobias, pode, a glória, se levantar Satanás, a glória, pode se levantar demônio, pode se levantar Zé Pilintra, pode se levantar Maria Madinha. Agora o Senhor fala, agora que é eu que se levanto. A glória, pode se levantar, agora Deus fala, é eu que se levanto. E eu agradeço uma rica oportunidade em nome de Jesus. Amém. Deus pode receber essa palavra. Deus quer que o nosso profeta volta.